Lucas, do capítulo 5, nós iremos fazer a leitura da palavra do Senhor, a partir do versículo de número 27 até o 32. Os irmãos me acompanhem atentamente, observando bem o texto. Amém? Diz assim a palavra do nosso Deus: Passadas estas coisas, saindo, vi um publicano chamado Levi, assentado na coletoria, e disse-lhe: segue-me. Ele se levantou e, deixando tudo, o seguiu. Então lhe ofereceu Levi um grande banquete em sua casa, e numerosos publicanos e outros estavam com eles na mesa. Os fariseus e os seus escribas murmuravam contra os discípulos de Jesus, perguntando: por que comeis e bebeis com os publicanos e pecadores? Respondeu-lhe Jesus: os sãos não precisam de médico, e sim os doentes. Não vim chamar justos, e sim pecadores ao arrependimento. Amém. Oremos. Senhor Deus, amado Pai, nós confiamos em Ti, Senhor. Carecemos de Ti, Pai, desesperadamente, dia após dia. Pai, como os cânticos que nós cantamos aqui, Senhor Deus, nós queremos expressar a nossa total dependência do Senhor, pois a Tua palavra, Senhor Deus, está aqui, Deus, em nossa frente, e nós sabemos, ó Pai, que ela é perfeita e eficaz, capaz de nos confrontar, capaz de nos ensinar, capaz de nos admoestar para os caminhos que o Senhor pretende que nós andemos, Senhor. Que o Senhor possa nos ensinar, dar-nos iluminação da parte do Teu Espírito Santo, para que nós compreendamos os Teus desígnios, compreendamos a Tua boa vontade, e para que assim, Deus, nós possamos sair daqui plenos em esperança, plenos em harmonia com a Tua soberana vontade. Que o Senhor possa nos confrontar com a Tua palavra, que ela venha fazer efeito em cada um de nós, desde a mais tenra criança até o mais avançado em idade. Que o Senhor possa tocar, Pai, ao coração de cada um de nós. Que o Senhor possa nos lapidar, nos santificar, conforme a Tua boa vontade, Pai. É o que eu Te peço, Deus, em nome do Teu amado Filho Jesus Cristo. Deus, fala conosco. Amém. Amados irmãos, estamos aqui diante de uma palavra que eu admiro muito, é uma palavra fantástica. Estamos aqui diante de um momento ímpar na vida de um homem chamado Levi, um homem que morava nas redondezas ali em Cafarnaum. Ele morava ali junto no mundo antigo, onde Jesus habitava, onde Jesus morava. E Levi, ele é uma pessoa muito interessante da gente estudar sobre a vida dele, porque ele vai revelar várias coisas, vai quebrar, vai moldar nosso coração diante de algumas coisas, algumas circunstâncias. Sabemos que nós estamos aqui em um desafio, né? Nós propomos metas nesse ano, um desafio de nós possamos conseguir avançar em evangelismo, avançar em alcançar almas. Então, o objetivo dessa mensagem de hoje é para que nos fortaleça, para que Deus possa falar ao nosso coração, e que hoje eu quero mostrar o que a palavra de Deus diz sobre sobre conhecer Jesus. O que a palavra de Deus, nesse texto, nós iremos com o passar dessa exposição, nós seremos capazes de entender o que a palavra de Deus diz sobre conhecer Jesus. Pois conhecer Jesus é um momento ímpar na vida de qualquer cristão, de qualquer pessoa. E foi o que aconteceu com esse homem chamado Levi. Então, nós pecamos muito por não fazer a grande comissão. Nós percebemos que todos os momentos do culto, a liturgia, nós vimos que não há, se não forem enviados, não há, se não tiver quem pregue, se as pessoas não ouvirem falar desse Jesus,
elas são impossíveis de ser salvas. Então, isso é, no mínimo, urgente para nós. No mínimo, isso tem que causar um espanto na nossa vida, um mover no nosso espírito, que nós possamos cada vez mais procurar se aprofundar mais em ter coragem de proclamar as virtudes do Senhor. E esse é o objetivo da mensagem de hoje. Nós iremos ver alguns pontos em que a palavra de Deus nos dá as bases para que nós possamos entender em que momento é esse, né? Aí de início nós conseguimos ver quando o Lucas começa a fazer a descrição no versículo 27, que ele diz: passadas estas coisas, saindo, viu um publicano chamado Levi. Então temos aí uma que ele fala: passadas estas coisas. Que coisas seriam essas? Nós vimos aí no contexto da escrita de Lucas, que Jesus, ele vem de uma cura de um paralítico, ele está fazendo vários prodígios, vários milagres, e nós vemos ali que Jesus, ele reivindica o título de Deus ao perdoar o pecado daquele paralítico. Jesus, nós vemos no texto anterior que Jesus, no versículo 21, no versículo 20, que ele diz que os homens levaram ali o paralítico, e Jesus, vendo-lhes a fé, disse ao paralítico: homem, estão perdoados os teus pecados. O texto nos mostra que ao Jesus fazer essa atitude, ter essa atitude de dizer que estão perdoados os vossos pecados, isso provocou nos escribas e nos fariseus uma afronta, e eles dizem, e eles até falam que Jesus diz blasfêmias, e Jesus ali ele está fazendo uma afirmação, que ele é o Filho do Homem, também é Deus. E nós vemos aí do versículo 22 ao 26 do capítulo 5, que ele faz uma autenticação, ele prova que ele verdadeiramente é o Filho de Deus. Quando ele diz assim: qual é mais fácil dizer então? Estão perdoados os teus pecados, ou levanta e anda? E ali foi o momento em que Deus fez uma cura milagrosa. Jesus, ele fez com que aquele homem pudesse andar, apesar dele perdoar os seus pecados. E o texto vai nos dar essa ligação, esse link, quando ele diz: passadas estas coisas. E aí nós vimos coisas interessantes quando Jesus diz que, saindo dali, ele viu um publicano. Que publicano é esse? Eu queria que nós possamos examinar um pouco esse texto, tentando entender quem são os publicanos da época de Jesus, né? Os publicanos da época de Jesus eram homens que eram levados a estar cobrando impostos ali, né? Nós podemos ver na história, com o estudo da história, que existiam dois tipos de publicanos, que eram os gabai, e também tínhamos os morrês, né? Os gabai, eles eram os publicanos que eles cobravam impostos. Eles também cobravam impostos, só que eles cobravam os impostos que eram pagos anualmente por todos os escravos, os livres, os homens e as mulheres. E eles eram, digamos assim, eles eram os publicanos que eram regulares. E também tinham os que não eram regulares, que era o caso de Levi, que eram aqueles que se sentavam ali na coletoria e começava a cobrar impostos de maneira corrupta, né? Ele não era uma pessoa que era regular para estar naquela posição. E ali tínhamos pessoas que transitavam muito ali pelas regiões ali do rei Herodes Agripa, né? E todos aqueles que passavam por ali, os coletores, eles eram obrigados a ir até a alfândega ali onde estavam aqueles homens e ter que pagar impostos altíssimos ali para aqueles homens, né? E Levi era um desses. Para vocês terem uma noção como Levi era uma pessoa discriminada na sociedade, nós possamos vir em mente e começar a meditar a respeito de pessoas corruptas que exercem papéis corruptos na sociedade, por exemplo, como policiais que não exercem seus papéis de forma correta,
Por exemplo, eu estava meditando sobre, por exemplo, um fiscal de Detran, por exemplo, no caso que temos, é muito corriqueiro, liberando pessoas para que saiam com suas habilitações, para que assim eles pagam propina para que eles andem, né, tranquilamente no meio da sociedade e de maneira corrupta. E muitas vezes essas pessoas eles podem causar acidentes, podem matar um filho da gente, né? Então uma pessoa como essa, no mínimo, para nós olhando para pessoas que agem dessa forma, no mínimo nós causa repulsa e aversão da nossa parte, não é isso? A gente causa um tipo de revolta. Como pode pessoas que são pagas para estar naquela posição fazer coisas dessa forma, né? Isso. Então nós automaticamente, pelo senso moral que Deus nos deu, nós já vamos ter esse pensamento de ojeriza contra essas pessoas. E no caso de Levi era muito mais ainda, por conta de que o povo de Israel era o povo de Deus, o povo santo, que não devia ter pecado nenhum. Então Levi era considerado como um traidor da lei. Levi era considerado como um dos piores traidores, até porque o nome dele já indica que ele provavelmente ele vinha da tribo de Levi, o que era pior ainda quando você vem de uma linhagem dos patriarcas. Então era muito pior uma pessoa que veio da tribo de Levi estar ali cobrando impostos para os inimigos, vamos dizer assim, do povo judeu, não é isso? E Levi era essa pessoa. Para mim tentar entender, introduzir vocês no contexto, Levi era uma pessoa tão desprezada diante da sociedade, que os judeus da época, eles não deixavam nem mesmo que Levi entrasse numa sinagoga religiosa. Eles razoavam entre si que os levitas, eles não tinham a mínima possibilidade de se arrepender. Não tinha arrependimento para eles, de tão traidor que eras. Então, aqui, feito essa introdução, os irmãos vão entender mais à frente qual é o propósito da mensagem. Então, nós vimos aí que nós conhecemos um homem que era chamado Levi. Esse Levi é justamente o Mateus que escreve um dos evangelhos sinóticos. Nós temos os 3 evangelhos de Mateus, Marcos e Lucas, não é isso? E Mateus é justamente essa pessoa. Levi é justamente esse Mateus, e ele escreve sobre ele mesmo, em Mateus 9:9, e nós vemos sobre a vida desse homem chamado Levi, que ele era um homem que conhecia bem a palavra de Deus, conhecia os escritos, porque no Evangelho de Mateus nós vimos que Mateus ele cita o Velho Testamento cerca de 99 vezes, mais ainda do que Marcos e mais ainda do que Lucas. E vemos ali que provavelmente Levi, ao estar ali assentado naquela alfândega, ele já tinha ouvido muito ouvir falar sobre esse Jesus, um Jesus que já estava fazendo um rebuliço na sociedade, curando pessoas enfermos, expulsando demônios, não é isso? Fazendo multiplicações de peixes. Então era algo sobrenatural que estava acontecendo ali. E provavelmente Levi, ele já tinha estudado a palavra de Deus, provavelmente ele imaginava e arrazoava consigo mesmo a respeito desse Messias. E quando veio esse Messias, vamos dizer assim, que Levi já estava regenerado pelo próprio Deus. E foi assim que o texto se desenvolve quando o texto diz que Jesus olhou e disse-lhe: segue-me. Jesus faz um convite a Levi. E nós vimos que Levi não recusa o convite, ele não hesita em seguir Jesus. O texto diz que ele se levantou e, deixando tudo, o seguiu. Então nós vemos aqui, nós vamos ver em 2 tópicos, né? Em 2 tópicos aqui, qual é o que esse texto tem a nos dizer. O primeiro tópico é que Jesus é a esperança de mudança de vida que você deseja conhecer. Jesus é a esperança de mudança de vida que você deseja conhecer. Você que ainda não tem Jesus, ele é a esperança. E nós vimos isso nesses 2 versículos, os 27 e o 28. Pois ele fala que esse homem, provavelmente, ele estava ali
e já estava há muito tempo fazendo esse tipo de prática, e não havia mudança nenhuma na sua vida. Mas quando Jesus chegou na sua vida, ele não hesitou, e o texto diz que ele, deixando tudo, o seguiu. E aqui também temos aplicações para nós, quando nós fazemos uma alta análise no nosso coração, e vemos se ainda há alguma coisa que nós não deixamos para trás, não é isso? Pois o texto ele fala que Levi, ele deixa tudo, isso inclui tudo aquilo que possa lhe prender, e ele seguiu Jesus, e isso é maravilhoso. Isso é uma informação maravilhosa que nós temos aqui nesse texto, né? E nós podemos ver que Jesus aqui, ele é muito mais do que nós possamos imaginar na vida de um homem, quando ele o aceita, não é isso? Coloquei aqui algumas referências para que nós entendamos, né? Para que você entenda, né? Alguns contrastes. Jesus não é um reformador, ele é um transformador. É o que ele fez aqui com Levi. Jesus, ele não reformou Levi, ele transformou a vida de Levi. Quando Jesus faz o seu primeiro milagre, em transformar água em vinho, Jesus está fazendo uma demonstração do que ele é capaz de fazer na minha e na sua vida. E foi o que ele fez na vida desse homem, transformando ele em uma nova criatura, que ele é chamado até mesmo de Mateus. E isso, vários homens, nós vamos ver esse encontro com várias outras pessoas na Bíblia. Então, Jesus não é um reformador, ele é um transformador. Ele não vem à sua vida simplesmente para ajudá-lo a viver melhor, ele vem revolucioná-lo. Foi o que aconteceu com a vida desse homem. Mateus, ele se revolucionou, ele foi revolucionado pela mensagem de Jesus, ao ponto de até morrer, sendo ferido de morte, né? Por conta desse nome, por conta deste homem. É coisas que nós devemos sempre estar trazendo à nossa mente. Ele não está interessado em entretê-lo, ele vem para assumir, não é isso? É o que nós conseguimos ver também nesse texto. Ele não está interessado em te entreter, se você vem para a igreja por conta de algum entretenimento, de alguma coisa desse tipo, não. Jesus não está interessado em te entreter, Jesus está interessado em assumir a sua vida. É o que ele faz aqui. Jesus assume todo o governo, ele governa a vida de Levi. Ele não vem até você para fazer parte da sua vida, ele passa a ser a sua vida, como está escrito lá em Colossenses 3,4, quando Paulo diz assim: quando Cristo, que é a nossa vida, se manifestar, então vós também sereis manifestado com ele em glória. Então nós vemos em Colossenses 3,4 que Paulo diz que Cristo é a nossa vida. Então Cristo, ele não vem até você para fazer parte apenas da sua vida, mas para ser a sua vida. Ele não vem também aumentar seu ego e fortalecer sua autoestima. Ele vem para crucificar seu eu pecaminoso e ensiná-lo a substituir sua bagunça de vida pela vida de Cristo. Isso é o motivo de Jesus existir na sua vida. Ele não vem para te aumentar o seu ego ou fortalecer a tua autoestima, aumentar a tua autoestima. Eu estou me sentindo ruim, estou me sentindo para baixo, eu vou para Jesus para ver se minha autoestima muda. Não, querido, Jesus não veio para isso. Ele veio para isso. Jesus veio para crucificar o seu eu pecaminoso e ensiná-lo a substituir sua bagunça de vida pela vida dele mesmo, pela vida de Cristo. E isso é a razão por que você busca a Cristo. Ele vem para liderar, para governar, ele vem para reinar. Em redição a ele jaz a verdadeira alegria. Então, não perca tempo, amado irmão, se você ainda não se rendeu a Cristo, e se renda a esse Cristo, pois na rendição plena a esse Deus jaz a verdadeira alegria. Amém? E o segundo ponto que nós vimos ainda nesses dois versículos é que Jesus é a esperança de mudança de vida que você quer que os outros saibam e conheçam. Repito, Jesus é a esperança de mudança de vida
que você quer que os outros saibam ou que os outros conheçam. Essa é a esperança. E aqui eu falo para crente. Possamos dizer assim, que o primeiro ponto era para aqueles que ainda não conhecem a Jesus. Ele é a esperança de mudança de vida que você deseja conhecer. Mas para aqueles que já conhecem a Cristo, Jesus é a esperança de mudança de vida que você quer que os outros saibam e que os outros conheçam. Olhemos para o versículo de número 29 e analisemos esse versículo, pois ele diz assim: então lhe ofereceu Levi um grande banquete em sua casa, e numerosos publicanos e outros estavam com eles à mesa. Então vemos aqui um homem que foi salvo pela graça de Deus, que começou a produzir frutos dignos de arrependimento, e nós vimos aqui um sinal de um verdadeiro salvo. Um sinal de um verdadeiro salvo é que essa pessoa, ele tem ânsia em compartilhar o evangelho com outras pessoas. É o que Levi faz aqui, ele prepara um banquete. No mínimo que nós conseguimos entender sobre essa passagem é que Levi também é um homem que possui riquezas. Ele, por conta do seu negócio sujo que ele vivia, ele possui muitas riquezas, e ele propõe esse banquete. Era comum na época, aquelas pessoas que eram mais abastadas, né, propor banquetes para aqueles que eram menos abastados. Então ele propõe esse banquete com a intenção justamente de alcançar esses pecadores. E aqui nós já podemos começar a aplicar algumas coisas na nossa vida também. Você tem feito alguma coisa que possa estar alcançando essas pessoas? Você tem feito... está aqui uma dica para que você possa começar a atuar, a manifestar os frutos dignos de arrependimento. Comece, por exemplo, a fazer um grande banquete, assim como, por exemplo, a nossa irmã Cesarina fez na casa dela, né? E vamos sair pelos eirados, vamos procurar pessoas que ainda não conhecem esse Jesus, para que eles possam conhecer, para que eles possam também se alegrar com a presença dele. Amém, irmãos? Vamos até o capítulo de número 3 de Lucas, para que nós olhemos para esses dois versículos. Lucas 3, o versículo 12 e 13. Olha o que nós vemos aqui nesses dois textos, nesses dois versículos. Diz assim: foram também publicanos para serem batizados, e perguntaram-lhe: mestre, que havemos de fazer? Respondeu-lhes: não cobreis mais do que o estipulado. Então, essa foi a cláusula que João Batista dá aqui para esses publicanos do capítulo 3, né? E nós imaginamos até que João Batista está estipulando, né, a salvação por obras, não é isso? Nós corremos esse risco de imaginar que aqui é a salvação por obras. Mas se nós analisamos o texto, no contexto que João Batista está falando, João Batista chama muitas pessoas ali de raça de víboras, e pergunta o que levou eles a fugir da ira vindoura. E ali nós vemos que aqueles publicanos que se aproximam, eles verdadeiramente tinham crido nessa palavra por graça, mas ele queria entender o que ele deve fazer. E a cláusula somente que ele bota é que ele não cobre a mais do que é o estipulado para ele. Não faça o que eles geralmente costumavam fazer. Eles costumavam pegar propina, um mensalão, desviando e enriquecendo os seus bolsos. Mas ali é um fruto digno de arrependimento. E aqui eu já, de antemão, já lhe pergunto: você tem produzido frutos dignos de arrependimento? Você tem abandonado velhas práticas? Nós temos verdadeiramente procurado mortificar e crucificar o nosso velho eu, né? Aqui de início temos essas aplicações. Então, façamos como Levi, procuramos ganchos para poder compartilhar essa mensagem com outros, amém? Então, vamos conferir também os versículos de número 30, quando os fariseus e os seus escribas murmuravam contra os discípulos de Jesus, perguntando: por que comeis e bebeis com os publicanos e pecadores? Né? Respondeu-lhe Jesus: os sãos não precisam de médico, e sim os doentes. Não vim chamar justos, e sim pecadores
ao arrependimento. Vimos aqui também casos interessantes que nós mesmos somos confrontados com essas mensagens. Quando Jesus ele está quebrando algumas imaginações vãs que porventura a gente temos, ou seja, muitas vezes a gente pode olhar para alguma pessoa e achar que aquela pessoa ela nunca vai se arrepender, não tem jeito para aquela pessoa. E quantas vezes nós não já pecamos, não é isso, irmãos? Olhando para outras pessoas e falamos essa maldita frase, não é isso? Aquele ali não tem jeito. Então, se arrependamos hoje dessas frases, pois o texto aqui nós somos confrontados com Jesus, que ele faz uma seguinte exclamação, ele fala, os médicos são para os enfermos, certo? Ele faz como se ele estivesse perguntando, médico é para enfermo, não é isso? Sim, a pergunta seria sim, a resposta seria sim. E então ele diz assim, pois o meu lugar está ali no meio deles. E ali a mensagem do Evangelho, ela vem para confrontar e para tirar vários dogmas que porventura a gente é ensinado a pensar. Por exemplo, no meu caso, eu cresci sendo ensinado que, por exemplo, uma frase que é corriqueira na cultura onde nós vivemos, por exemplo, como quem se junta com os porcos, farelos comem, não é isso, irmãos? Não tem esse ditado? Quem se junta com os porcos, farelos comem. E o Evangelho vai quebrar esse ditado que na verdade é falacioso, que na verdade é um mito, aqui com esse versículo. Pois Jesus ele nos confronta e diz assim, não, eu não vim chamar justo ao arrependimento, e sim doentes. Nós vimos no versículo 11, em 1 aos Coríntios 11, um apóstolo Paulo que diz assim, sede meus imitadores, assim como eu sou de Cristo. Então nós temos que ser imitadores de Cristo, imitadores daqueles que exercem misericórdia, imitadores daqueles que vivem o verdadeiro Evangelho, não fazendo acepção de pessoas, mas sim se colocando, procurando oportunidades de chegar para mais perto desses pecadores que são necessitados da graça de Deus. E para dar base nesse pensamento, abramos novamente nossas Bíblias, aqui em 1 Coríntios 5, vamos ler esses dois versículos, 1 Coríntios 5, a partir do 9, eu vou ler que os irmãos possam entender. O apóstolo Paulo, ele está escrevendo acerca de uma carta que ele escreveu, que provavelmente se perdeu, mas ele diz assim, 1 aos Coríntios 5, versículo 9 até o 11, ele diz, já em carta vos escrevi que não vos associeis com os impuros, refiro-me com isso, não propriamente aos impuros deste mundo, ou aos avarentos, ou roubadores, ou idólatras, pois neste caso teríeis que sair do mundo. Mas agora vos escrevo que não vos associeis com alguém que, dizendo-se ser irmão, for impuro, ou avarento, ou idólatra, ou maldizente, ou beberrão, ou roubador, com esse tal nem ainda comais. Não é isso? Então Paulo aqui ele está nos dizendo que nós temos sim que estar diante dessas pessoas, das pessoas que são perdidas, porque porventura se não fosse assim, se você tiver com essa atitude farisaica em sua vida, não é isso? Então, no caso, se você não quiser andar com os idólatras, com os avarentos, então você tem que ser arrebatado, você tem que ser tirado do mundo, porque não há possibilidade que nós vivamos, né, sem estar perto dessas pessoas, a não ser aí os da família da fé, que foram verdadeiramente lavados e justificados pelo sangue do Cordeiro. Então, é isso que nós conseguimos ver, e nós conseguimos ver também que no versículo 32, que Jesus diz, não vim chamar justos, e sim pecadores ao arrependimento. Então, aqueles que se acham que são carentes, que não precisam desse Jesus, ele está afirmando aqui, vocês pensam que não precisam, mas na verdade a sua necessidade é desesperadora desse Jesus. E nós vimos que somente aqueles que sabem que são pecadores, que sabem, que reconhecem o seu pecado,
é que recebem essa graça salvadora. Analisemos o versículo 8 de Lucas também, do versículo 5, ou do capítulo 5 de Lucas, versículo 8. Nós vemos aqui um Simão Pedro, né? O grande apóstolo Pedro, quando ele diz, o texto nos diz aqui que ele fala assim: vendo isto, Simão Pedro prostrou-se aos pés de Jesus, dizendo: Senhor, retira-te de mim, porque sou pecador. Então, diante da glória de Deus, diante daquilo que Deus é capaz de fazer na sua vida, diante da majestade de Deus, nós temos que reconhecer o nosso estado de pecador, assim como Simão Pedro fez, e assim nós temos que ter níveis maiores e maiores de quebrantamento, para que assim nós possamos ter verdadeiramente compaixão dos de fora. Amém, irmãos? Então, essa é a confrontação que Deus tem para nós hoje. Essa foi a palavra que o Senhor preparou para que nós venhamos a meditar sobre como anda nosso comportamento diante dos perdidos, se nós verdadeiramente, na verdade, se nós somos salvos verdadeiramente, pois nós vemos aqui uma postura de um verdadeiro salvo, é uma postura daquele que desesperadamente ele quer que pessoas conheçam também esse Jesus. Nós vimos isso também em vários outros casos, por exemplo, como a mulher samaritana que estava ali no poço de Jacó, quando Jesus se aproxima daquela mulher e começa a falar sobre o relacionamento que ela nunca teve, né, os vários adultérios que ela tinha cometido, né, e ali Jesus vai de encontro ao coração daquela mulher e salva aquela mulher, e ao passo que aquela mulher salva, automaticamente o texto vai nos dizer que ela vai imediatamente para para ali os samaritanos, e começa a espalhar as boas novas. Então os samaritanos, eles são impactados ali pelaquela mulher. Então nós vimos ali sinais de verdadeiros salvos. Então avaliemos como está a nossa postura diante dos perdidos, que nós venhamos verdadeiramente colocar em prática esse evangelho da graça, venhamos verdadeiramente sondar o nosso coração, e não somente ficar sondando, mas verdadeiramente nos confirmar para nós mesmos se nós estamos na fé. Amém? Então, trouxe aqui algumas aplicações e umas resoluções. Uma aplicação que são algumas perguntas que eu irei fazer para os irmãos não precisam me responder. A primeira pergunta seria essa: quão bem-vindo você acha que pecadores carentes se sentem ao seu redor? Eles se sentem amados por nós? Eles podem sentir o amor e a misericórdia do nosso Salvador? Que essas perguntas ecoem em nossa vida hoje. Então, também trouxe aqui algumas resoluções que todos possam também se comprometer com elas. É uma resolução que eu tendo a querer me comprometer com elas, até porque esse é o ano da evangelização, um ano que nós iremos se debruçar sobre a evangelização. Esse texto vem nos confrontar, vem nos incentivar, nos instigar a fazer isso. E aqui eu trouxe 3 resoluções para que nós possamos tentar segui-las. 3 resoluções. A primeira diz assim: não vamos simplesmente esperar que os pecadores venham a Jesus por misericórdia, mas vamos seguir seu exemplo e ir até onde eles estão e mostrar a sua misericórdia a eles. Vamos para o lugar onde eles estão e os convidemos a segui-lo. 2. Vamos nos certificar de transmitir o amor e a misericórdia do nosso Salvador aos pecadores, de maneira que eles sejam atraídos a eles por nós. Vamos fazê-los sentirem-se bem-vindos o suficiente na companhia de Deus, para que tenham a experiência de sua misericórdia se a receberem. 3. E vamos ter certeza de que abraçamos a declaração da palavra de Deus, que o próprio Jesus abraçou, que Deus deseja misericórdia e não sacrifício. Nunca mais olhemos para outro pecador. Repito, nunca mais olhemos para outro pecador
condenando-o, por mais terrível que seja o pecado deles. Em vez disso, vamos ter certeza de que abraçamos a prioridade de misericórdia do próprio Pai, buscando misericórdia pelos pecadores. Amém? Então, nós vimos que Mateus, o próprio Mateus, quando ele escreve o seu evangelho, ele vai citar Oséias 6,6, quando o profeta Oséias diz que ele faz a seguinte afirmação, que a primícia de Deus é que ele requer, a prioridade de Deus é a misericórdia. Ele diz: misericórdia quero e não holocaustos, misericórdia quero e não sacrifícios. Daqui desses 2 versículos a gente pode imaginar que será que nós somos verdadeiramente misericordiosos? Então, se nós não tivermos agindo de misericórdia com outros pecadores, nós estamos buscando a nossa própria vontade e não a vontade do Pai. Foi isso que Jesus veio fazer. Quando ele diz, por exemplo, que a minha comida e a minha bebida é fazer a vontade do Pai, exercer misericórdia. Então, avaliemos o nosso evangelho hoje, pedimos a Deus que nós possamos verdadeiramente seguir, que esses bancos possam verdadeiramente ser cheios de pessoas salvas por o evangelho de Cristo, que nós possamos se regozijar juntos, alegremente, com essa graça. Amém? Vamos orar?